A substituição do vocábulo que por a qual manteria a correção gramatical e as relações de concordância do texto. Então, bastante cuidado com isso, tá? A banca Sebrasp, ela gosta bastante de cobrar o referente do pronome relativo, tá legal? E qual é a ideia que a gente vai sempre observar? O pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva e ele retoma um substantivo. Então, o que ele retoma? Às vezes a gente tem lá apenas um substantivo mesmo naquele último termo, e é ele que retoma sem problema nenhum. Mas às vezes, o último termo da oração anterior, ele é constituído de às vezes 2, 3, 4 substantivos. E ele pode retomar um deles. Por isso que é muito importante você reler o trecho do texto para perceber. Eu só vou trocar um pelo outro, tudo bem? Não tem problema? Então vamos observar aqui. O que ele retoma quem? Quem ele retoma, eu consigo trocar por a qual? Então é isso que a gente vai observar aqui. Ó. Vou tirar aqui o que e vou colocar o a qual. Então vamos ler o trecho primeiramente e depois a gente troca por a qual. Tudo bem? A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou. Aprovou o que, terror? Rapaz, aprovou o projeto de lei. É um projeto de lei que institui a política nacional. Opa! Que institui. Acabei botando uma coisa aqui. Que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e nas entidades de administração pública direta e indireta. Então veja que esse que aqui, ele retoma projeto de lei, cujo núcleo é projeto. Então eu sei que é o projeto de lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples. Ele é um projeto, ok? Ele já é uma lei, terror? Não, ele é um projeto de lei. Ah, sim. Se eu troco o que por a qual, se eu trocar o que por o qual, permanece o sentido, porque ele retoma o projeto de lei. Porque ele está falando da aprovação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples. Se eu troco por a qual, ele passa a retomar quem? A lei. Então ele aprovou o projeto de lei que a qual institui a Política Nacional. É a lei que institui a política? Não, é o projeto. Então nós temos um problema aqui neste caso, a gente até colocou já que é errada a afirmação, né? Então a substituição de que por o qual manteria a correção gramatical e as relações de concordância no texto. Ok, que tem essa relação com o texto, tudo bem. Aí, vamos lá, trocando agora por a qual, eu retomaria lei. Lei não manteria a lógica no texto. Concorda comigo? Isso afetaria a relação de concordância. Por quê? Esse que, ele tem que retomar projeto de lei. Se eu retomo o projeto de lei com a qual, eu vou ter um problema de concordância. Então, a informação do texto, a coerência da informação do texto tem que ser preservada. Então eu tenho que manter a retomada do substantivo masculino projeto de lei. Se eu troco por a qual, eu vou afetar a concordância. É esta a ideia, beleza? Normalmente em questões assim, e a banca quer, por exemplo, preservar lá que é errada a afirmação, ela coloca lá se mantém o sentido. Pronto, já mataria também sem problema nenhum. E aqui ela colocou, poxa, terror, se eu troco o que por a qual, ele retoma a lei. Então eu mantenho as relações de concordância. Só que há um problema nisso. Você, ao pensar dessa forma, você desmerece a lógica no texto. Ah, terror, mas não falou nada a respeito aqui de manutenção de sentido, de coerência no texto. Só que nós temos que ter um texto que tenha coerência. É basicamente esse motivo. Tá legal? Então, só para deixar claro, porque eu sei que de repente você vai ficar na dúvida, porque a banca não falou de preservação do sentido, não falou de coerência, coisa que normalmente ela faz, beleza? Então, só para ter noção, ela se baseou em quê? Cara, tem que continuar retomando o projeto. Não dá para retomar lei, porque isso feriria a lógica, a coerência no texto, correto? Então, eu não posso retomar projeto com a qual. Por isso que feriria a concordância do texto. Tá legal? Só para você observar aí.